Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, o nosso eterno, o soberano Jesus ressuscitado, amém? Hoje, bem, com a garganta ruim, mas é devido que eu não me dou muito com o ar-condicionado, choque térmico, aqui estava muito quente, aí vem o calorzão, aí pega um friozinho de um ar-condicionado e já viu, a garganta, ela começa a sofrer, né? Então, irmãos, hoje eu não vou poder falar muito, mas vamos aqui bater aquele papo abençoado da graça, né? Com meu esposo, irmão Van, e vamos estar dando continuidade ao vídeo, né? Que foi falado sobre Satanás, o diabo, existe nos dias de hoje. Aí a gente vai saber disso, né? Com nosso irmão Van, chamá-lo para cá logo e vou dar continuidade às saudações ainda a alguns inscritos. Vem cá, meu esposo. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Ai, que lindo. Amém, irmãos? Bendito seja o Cristo eterno. Amém. Louvado seja Deus. Aqui é assim, a gente vai chegando, vai se acomodando. Isso. Vai se ajustando. Tudo para a glória de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, dando assim os agradecimentos, agradecer Denise, meu bem, beijo no teu coração. Paz dentro. O nosso querido primo Beto. Grande abraço, Beto. Paz, irmão Beto. Glória a Deus. Obrigada, viu? O nosso irmão Beto, esposo da nossa sobrinha Denise Vasconcelos, sempre quando está viajando, e o tempinho que ele tem em casa ou no trabalho, está sempre vendo os vídeos. Verdade. E colocando lá o like e dizendo que está assistindo. Isso para a gente é muito gratificante. Amém. O irmão Beto é um dos que foi alcançado pela graça através do meu esposo, irmão Van. Glória a Deus. Né? E assim são muitos, graças ao Senhor, o Eterno. Irmão Beto, Denise, Eliane, Erison, né? E outros Todos da irmãos. família. E tem ainda de fora, né? Também, como aqui no canal, muitos que elogiam, que têm aprendido, saiu da religião e agora têm aprendido neste canal com o estudo do irmão Van, que tem crescido. Então toda a honra e glória ao nosso Cristo ressuscitado. Amém. Agradecer também a Neném. Amém. Neném, Leninha. Paz, irmãs. Beijo, viu? Glória a Deus. A você, Regina. Amém. Muito obrigada. Regina. Beijo, minha Deus querida. abençoe grandemente. Que coisa maravilhosa. Agradecer. Hoje fechamos, para a honra e glória do nosso eterno Senhor, 400 Amém. inscritos. Graças a Deus. Isso pra gente é maravilhoso. Glória a Deus. Chegamos até aqui nos 400, vamos chegar aos 500. Isso. Vamos chegar a 1000. Amém. Em nome Amém. do Senhor Jesus. Amém. Glória Porque a Deus. cremos, como a gente falou nos vídeos anteriores, que muitas pessoas não acreditavam, porque acha que o Evangelho da Graça é um louco aqui, outro ali que fala. Não, são milhares Amém. de pessoas. É verdade. Então, essas milhares de pessoas vão divulgando e o canal vai crescendo. Eles vão colocando a religião e as cartas de Paulo. E vão vendo que as cartas de Paulo, o Evangelho da Graça, cobre tudo isso aí e vê que a religião está por fora. Então vamos aprender. Está por fora. Com o nosso irmão Van, tá bom? Desculpa aí pela voz, mas vamos seguir em nome santo do Senhor. Glória então, a Deus. Irmão Van. Amém. Sim, senhora. As suas ordens. Isso. Satanás, o diabo, existe nos dias de hoje? Opa. Vamos aprender, né? Sobre o diabo, supostamente,
um anjo caído Olha. ensinado na religião. Amém. E hoje a gente vai aprender com ele aqui, trazendo essa mensagem maravilhosa para o nosso crescimento, para a glória do nosso Senhor. Amém. Amém, irmão Vão? Amém. Glória a Deus. Então, a você do canal, mais uma vez, a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar inundando, que você esteja desfrutando deste conhecimento gracioso, poderoso, que é a graça, o Evangelho, as boas novas da graça de Cristo Jesus. Evangelho é boas novas, boas notícias, né? Trazida ou na época, nos anos 40, 35, até o ano 68, que foi a última carta, né, do apóstolo Paulo, ali naquela região da Ásia Menor, quando ele pregou e ensinou o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Cristo, que liberta, que salva, que cura, que prepara o homem, que faz a verdadeira metanoia, amém? A bichinha tá com a garganta dodói, mas vai ficar boa. Amém, amém. Então vamos lá, vamos aqui. Amém. Bom, a pergunta foi: Satanás existe nos dias de hoje? Nos dias de hoje, há mais de 2000 anos, já se passaram e a religião continua dizendo: foi Satanás, o pastor caiu, foi Satanás, a irmã abandonou o marido, foi Satanás, os filhos nas drogas, foi Satanás, roubaram a igreja, foi Satanás, e assim tudo foi Satanás ou o diabo. Será mesmo que foi? O que aconteceu com Satanás? Vamos ver aqui esse texto. Vê se está conectado aí Tá tudo conectado. Então, perceba aqui presta bem atenção nesta versão King James atualizada. Presta bem atenção. Vamos começar com esta versão aqui, que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Vamos lá, vamos ler aqui. Olha só. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo, olha só, o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto o diabo sabe, que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Uma pergunta, meu irmão, aqui, você que está nos vendo pela primeira vez, você agora do canal, que se inscreveu esta semana, hoje, uma pergunta que eu lhe faço, que você não precisa ser professor de português, nem ter feito bacharelado, nem pós-doutorado, nem doutorado, nem nada de ado, nem cadeado. Preste atenção. Esse aqui, no finalzinho que tem ali, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Este pouco tempo, se seu esposo lhe escrevesse uma carta, estivesse trabalhando fora, viajando no navio, embarcado e tal, ou estivesse em outro país trabalhando, seu esposo, eu estou falando para você, a esposa, a mulher, e seu esposo escrevesse dizendo assim: meu amor, minha querida, já me resta pouco tempo para voltar para casa. Pouco tempo me resta para abraçar você, abraçar meus filhos e voltar para o meu lar. Você aí do canal, como é que você entenderia quando você lesse, abrisse a carta, estivesse lá: me resta pouco tempo para te encontrar novamente? Você iria dizer: esse pouco tempo aqui está por fora, vai durar 1000 anos, 1500 anos, 2. É assim que a senhora entenderia, irmã Luciana? Se eu escrevesse para a irmã Luciana e dissesse: meu amor, eu estou embarcado, resta agora pouco tempo para eu voltar para casa. Qual seria a sua emoção? Como é que você iria se sentir? Rápido. Ela sabia que restava o quê? Poucos dias ou talvez
estourando poucas semanas, mas pouco tempo é poucos dias, é poucas semanas, não é isso? Você também não entenderia assim? Desse mesmo jeito, dessa mesma forma, também João do Apocalipse falou pouco aqui seria poucos meses, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, o Apocalipse, esses termos aqui, pouco tempo, seria para um futuro, João estaria pensando num futuro de 3.000 anos. Isto que ensina nas escolinhas dominicais, que o diabo ainda vai ser derrotado, isto é um ensino errôneo, é um ensino à doutrina de homem, é forçar a barra, é dizer o que o texto não diz. Isto sim é uma heresia. Dizer que o diabo ainda vai ser destruído, que falta pouco tempo, colocado 2.000 anos. Você está entendendo? Mas vamos para cá. Então, eu falei no estudo passado de que o filho de Maria, Jesus, por que o filho de Maria? Porque é o filho do homem. O filho de Deus é o Espírito. O Espírito, quando Jesus foi ressuscitado, ele passou a ser o filho de Deus em poder, segundo Paulo, quando escreveu aos Romanos. Agora, o filho de Maria nasceu de carne. Ali era o filho de Maria e não o filho de Deus. Então, o filho de Maria, o Jesus de Nazareno, o humano, ele nasceu exatamente, irmã Luciana, para aniquilar, destruir, acabar, arruinar, fulminar esse diabo aqui. Você sabia disso? Você não sabia disso, não? Muito bem. Preste atenção aqui. Restava ali o quê? O diabo sabia que ele restava pouco tempo para o seu fim. Ele sabia que o fim dele estava chegando. Isso no ano, olha só, 69, o ano 70, quando foi escrito o Apocalipse. Agora, então eu quero lhe trazer um questionamento aqui, e que vai, a gente vai fugir um pouco, mas ao mesmo tempo está dentro do contexto. 1 Coríntios capítulo 15, preste atenção nisto aqui. Eles dizem que o diabo ainda falta ser derrotado, e esse inimigo também falta ser derrotado. Porque Jesus não veio ainda? Porque o diabo tem que ser derrotado na vinda de Jesus, e também este inimigo. A religião e as suas aliadas, irmã Luciana, a religião ensina que Jesus não veio ainda. Vou voltar lá para o diabo, porque ainda falta ser derrotado um inimigo, que é este aqui, ó, que eles dizem que é esse aqui. A religião diz isso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, faz parte do contexto ainda. Versículo 24. Olha só. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Agora o 26, olha só, o 26. E o último inimigo que será destruído é a morte. Preste atenção aqui onde a gente vai entrar aqui. Ou seja, a morte que eles dizem é a morte do corpo, da carne, a morte física. Jesus não veio ainda, segundo a religião, porque a morte não foi destruída ainda. Beleza? Então o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Está lá no texto grego lá, eschato, ertros, katergetai, thanatos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Paulo diz aqui, quem escreveu foi Paulo, no ano 54, 57. O último inimigo, ele diz, detalhe, se o último, Paulo diz aqui, não é o último inimigo? O último inimigo. Ou seja, ele já destruiu vamos supor que os inimigos eram 10 inimigos. Jesus destruiu 9, resta 1. Este 1 é o último, seria o último inimigo, ok? Então restava 1, porque Paulo diz é o último. Se é o último, não tem mais inimigo.
a ser derrotado, ou não teria mais inimigo a ser derrotado. Então a morte seria o fim de todos os inimigos de Deus, de Cristo. Concorda? Não é o último inimigo? Paulo está dizendo aqui. Agora, 1 Coríntios foi escrito no ano de 54, 57, como eu já falei. Segunda observação, preste atenção aqui. Os religiosos, principalmente os evangélicos, eles dizem que a morte tem que ser destruída, não pode mais haver morte, né? Só que eles esquecem de um detalhe muito importante, isto aqui. Quem tinha que vencer a morte? Quem tinha que tragar ou triunfar na morte? Era Jesus ou eu? Ou você? O último inimigo a ser vencido. Quem iria vencer a morte? Eu, você ou Jesus? Jesus. Você responde, não, irmão Van, Jesus. Não é isso, irmão Luciano? A pessoa, o mortal, né? A criatura não teria poder, nem tem poder de destruir este império da morte. Então, uma pergunta básica, lógica, já para a gente quebrando por aqui, né, as colunas da intenção maldosa da religião, seria: quem tinha que vencer, tragar ou triunfar na morte era Jesus e não eu. Está aqui o texto. O último inimigo a ser destruído é a morte. Beleza? Tranquilidade? Agora, a pergunta clássica que eu faço a você: será que Jesus venceu a morte? Por que eu estou entrando nesse assunto? Para a gente chegar lá na frente e ver que o diabo foi derrotado. Todos os inimigos de Jesus, de Deus, todos eles foram derrotados, destruídos, principalmente este aqui. A morte também foi destruída. Quando os religiosos, olha só o que eu vou lhe falar aqui agora. Quando os religiosos, doutores teólogos evangélicos, dizem que Jesus vai destruir a morte, isto não é uma heresia, não? Eu escutei muito isso na escolinha dominical. A irmã Luciana também. Você também escuta, ou escutava, né? Muito quando ia na escola. Não! Na revistinha. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como se eu e você fôssemos capazes de destruir o império da morte. Não há com isso aí. Isto não é heresia. Não é heresia. Ou seja, dizer que Jesus ainda vai destruir a morte não é heresia, não é doutrina religiosa, não é doutrina de demônio nem de homem. Não, isto é a santa doutrina. Dizer e afirmar que Jesus ainda vai destruir a morte. Mas, irmão Van, o texto não está dizendo aí que o último inimigo que será destruído é a morte? Beleza? Vamos devagar. Então, para Jesus, presta atenção aqui, olha as perguntinhas básicas. Para Jesus destruir a morte, ele teria que nascer de Maria, se revestir de carne, morrer e ressuscitar. Sim ou não? Sim. Para vencer como é que se vence uma morte? Morrendo e ressuscitando dela. Triunfar sobre ela. Teria que haver uma ressurreição de alguém para nunca mais morrer. Sim ou não, irmã Luciana? Sim. Sim. Ela disse que sim, concordou. Sim. Então, para se vencer esta morte, Jesus teria que nascer de Maria, se revestir de carne ou de uma mulher, que nos dias de hoje, né? Ele teria que nascer de uma mulher. Olha a heresia da religião evangélica. Ele teria que nascer de uma mulher, se revestir de carne, morrer, ressuscitar e vencer a morte. E triunfar sobre ela. Ok? Será que a morte ainda não foi destruída? Eu pergunto a você. Será que essa tal da morte aqui, ó, será que ela já não foi destruída? Olha o que é que diz aqui, versículo 54,
e 55 do mesmo capítulo. 54 e 55 do mesmo capítulo diz assim, ó: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Se cumprirá o que está escrito, devorada ou tragada, na sua tradução. Tragada, aqui tem devorada, também tá bom, tá boa a tradução. Tragada ou devorada foi a morte pela vitória. Alguém, irmão, isso já me dá um alerta de que alguém tragou a morte. Você está entendendo aí? Alguém devorou a morte. Alguém destruiu a morte. Presta atenção aqui. Agora, versículo 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Olha o 56. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Olha onde a gente está chegando. Alguém venceu a morte. Não te ensinaram isso na escolinha dominical. Alguém está usando aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, 26. O inimigo a ser vencido é a morte. Para querer cozinhar, te manter ali, ser escravo de um sistema religioso. Mas eu vou dizer a você, vai ficando esperto, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que alguém já venceu essa tal dessa morte. Você vai ver aqui. Então, será que a morte ainda não foi destruída? Tragada foi a morte pela vitória. Agora, preste atenção aqui. Está escrito aí, ó. Eu vou colocar aqui nessa versão para que você entenda, que diz aqui, ó: ora, versículo de número, capítulo 15, versículo 54, 55, que diz, 55, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada. Olha aí a tradução, fiel. Na sua tradução está assim: tragada foi a morte. Presta atenção aqui agora, vem comigo aqui. Tragada. Esta palavra aqui, este termo aqui que está aqui, ó, tragada, vem de um verbo grego, catapino, para dizer, preste atenção, olha, irmã Luciana, como o grego muda. Estou rindo aqui ao catapino. Catapino é um verbo grego para dizer o seguinte, olha o verbo, como a irmã Luciana falou no vídeo anterior. Olha como o verbo grego vai mudar a situação da morte que foi tragada. Porque quando a gente vê... água de cabedelo. Isso. Irmão Valdemir, olha aqui, irmão Valdemir. Na Baé. Tomando água, viu? De cabedelo para melhorar a garganta. Nesses dias nós vamos tomar água lá na Baé. Vamos passar aí na Baé. Irmão Valdemir, um abração. Um abraço aí para todos os irmãos, todos os estados aí. Carlos Braga. Aonde este vídeo está alcançando, amém? Irmão Paulo, abençoado, Deus te abençoe grandemente. Todos os irmãos do Brasil, todos os estados. Conclua, irmã Luciana. Tem que, na língua portuguesa, a Bíblia é traduzida para nós. Aí, como eu falei, né, nos vídeos anteriores. Aí você chega para determinar o que o texto fala, aí você pega um verbo, né? Aí vai trabalhar ele no português, dá um sentido diferente. Mas quando vai questionar ele na língua em que foi escrito, é totalmente diferente do que você pensa. Exatamente. Então, agora como o irmão Van vai explicar, por isso que não pode ser
da maneira que a religião faz. Pega o versículo e joga. Isso. Né, para os dias de hoje. Exatamente. Lança da maneira que eles querem. Justo. Ainda diz assim, se você não entendeu, é mistério. É mistério. Vai, irmão, vamos. Exatamente. Parabéns, irmã Luciana. Muito bem. Então, perceba que a religião, na escolinha dominical, eles faziam um bolo assim, ó. Pegava assim, diga, abra a boca, receba, engula, mastiga não, engula. E a gente balançava a cabeça assim como lagartixa, entendeu? Só que tragada foi, preste atenção, olha o verbo, lá no finalzinho, ó, tragada foi é passado, é pretérito, ou seja, a morte foi tragada. Alguém, irmã Luciana, tragou esta morte. E a religião evangélica diz que não, que a morte não foi destruída, o último inimigo a ser vencido é a morte. Receba, irmão. Mas, já que na frente, Paulo está dizendo que a morte foi tragada pela vitória. Agora, quando chega aqui, esta palavra, este verbo, tragada, foi a morte pela vitória, como eu já disse, katapino, que é uma palavra grega para dizer a morte foi. Isto é maravilhoso. Olha, pensa no descanso, que a escatologia, ela é consumada. Consumadíssima. A morte já foi tragada, meu irmão. Ou seja, katapino é um verbo grego, a morte foi devorada, a morte foi subjugada, a morte foi literalmente, katapino, engolida. Jesus engoliu a morte foi destruída, a morte, katapino, a morte foi aniquilada, katapino, a morte deu lugar à vitória ou à vida. O cidadão que estava morto, certo? Ele recebeu vida, e vida com abundância. Por quê? Porque a morte foi destruída, foi devorada, foi engolida. Alguém, irmã Luciana, destruiu a morte. Vamos ver quem foi este alguém. Bom, aí diz lá, a morte foi destruída olha o finalzinho, vitória. A morte foi engolida, a morte foi devorada, subjugada, destruída, aniquilada na vitória. Agora, essa palavra vitória aqui, irmã Luciana, na vitória ou pela vitória, Paulo usou um substantivo neutro grego, que é nikos, para dizer Cristo, olha só, Cristo triunfou, nikos, triunfou, Nico, ele venceu, ele sobressaiu, ele foi vencedor, ele triunfou sobre a morte. Será que a morte ainda vai ser vencida? É isso que você tem que entender. Olha o tempo, é um tempinho ainda. É isso que você tem que entender, ou seja, a morte foi tragada, Jesus triunfou sobre a morte, mas a religião evangélica continua insistindo na sua escolinha dominical que a morte vai ser destruída ainda. Olha os opostos, olha os dois lados, a religião e a Bíblia. Com quem você prefere? Com quem você vai ficar? Será que a morte ainda vai ser vencida? A Bíblia revela dois tipos de morte. Olha a questão aqui agora. A morte física e a morte espiritual. Agora, para a gente não se estender muito nisso aqui, eu vou voltar para o Apocalipse, capítulo 12. Irmã Luciana, quer falar alguma coisa? O bom da escatologia consumada é a paz que traz, né, aos nossos corações. Não sei se vocês estão me entendendo, me ouvindo direito. É a certeza que vai, assim,
nos envolvendo. A gente, na religião evangélica, tinha muita dúvida. Verdade. Né? E hoje temos certeza, Graças a né, Deus. que tudo foi consumado. Então, assim, de ouvir cada dia, só alimenta a nossa fé. Verdade. E é muito importante. Por isso que muita gente tem que ouvir esse Evangelho da Graça, para ser liberto da religião. Amém. Glória a Deus. Agora, olha nessa versão. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras. Se cumprirá a passagem das Escrituras. A morte foi engolida. Alguém engoliu a morte, meu irmão. Alguém tragou a morte e você vai ver quem foi este alguém. E isto, quando Paulo está dizendo isso aqui, já aconteceu, a morte já foi vencida. Não resta mais nada a se cumprir depois do ano 70. As últimas profecias foram todas decretadas no Sermão da Montanha, na escatologia de Jesus Cristo, dos últimos dias. Tudo foi para o ano 70. Agora, para a gente fechar aqui sobre o diabo, voltando para aqui para o diabo, depois eu vou continuar sobre a morte, que faz parte também. Você vai ler comigo 2 versículos. 2. Romanos, capítulo 16, versículo 19, que diz... O 20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hebreus foi escrito, Romanos, anos 62, 60, por aí. Agora, outra carta de Paulo, presta atenção, outra carta de Paulo para os seus irmãos lá de Roma. Paulo escreve, volta lá, né, aquilo que eu falei aqui. Eu vou escrever para minha esposa. Em breve estarei aí em casa com vocês, com a minha família. Então, como é que ela vai entender? Aí ela vai dizer para os filhos dela, olha, o pai de vocês, o pai de nossos filhos, para os filhos dela em casa, né? O pai de vocês está dizendo que em breve ele vai estar de volta. Aí os pequenininhos perguntam, maninha, o que é breve? Breve é o que? Ele vai dizer, não se preocupe que ele vai demorar muito tempo, muitos anos, vai dar mais de 2000 anos. É isso, irmão? Não restaria nem osso. Tá vendo aí? Não bate não. Só se fosse múmia. Não bate no Egito, pois né? Mas os ossos... Só se a gente fosse pirâmides. Para ficar 2000 anos esperando, né? As pirâmides faz muito mais, faz mais de 5 mil. Faz tempo que eu estudei as pirâmides, não lembro mais não. Porque não fizeram, né? Embalsamaram, não sei bem o nome. Porque achava que o corpo era eterno, né? E as múmias foram feito esse processo porque eles acreditavam que um dia iriam ressuscitar, né? E aquele mesmo corpo ali iria ter vida e nada disso aconteceu. Então, meu irmão, aqui ela ia dizer, a resposta que ela ia dar para o senhor, que papai está voltando nesses dias. Porque o termo aqui, ó, breve. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás, o diabo. Breve. Então Paulo estava dizendo à igreja, olha, vocês ficam... Irmão, eu estou aqui, preste atenção. Eu estou falando aqui de Satanás, o diabo, como se nós fôssemos religiosos. Se nós ainda estivéssemos na religião evangélica, testemunha de Jeová, que eu não sei se eles acreditam no Satanás,
Testemunha de Jeová, Satanás. ou Adventismo do sétimo dia, catolicismo romano, eles acreditam nesse Satanás aqui, que o Satanás está vivo, que tem poder. O Satanás da religião tem poder de mandar crente para o inferno. Sabe por quê? Eu não sei se a irmã Luciana falou aqui. Eles dizem o seguinte, de vez em quando aparece um testemunho aí nas igrejas, na religião, né, nos templos, dizendo: eu fui, Deus me levou no céu e me levou no inferno. E lá eu vi brinco, vi batom, vi sobrancelha, vi calça comprida, vi unha pintada, e vi não sei o que, e vi o rosto de alguns irmãos. Irmão, sabe como é que se chama isso? Mentira! Mentiroso e mentirosa. Deus nunca levou você no inferno. Desde que você for para o inferno, de lá você não sai mais não. Vocês têm que parar de mentir. Olha só, o que a Bíblia diz? Em breve, aí diz que lá ela viu Satanás, viu os demônios, viu todos os tipos de demônios, já sabe todo o nome de demônio. Foi um vídeo desse agora recente que a gente falou, né? Que nos foi apresentado em DVD. Uma irmã chegou e disse que essa mulher tinha ido várias vezes lá no inferno e via as mulheres de brinco, de batom, cabelo cortado. Ela é da igreja radical. De calça comprida, né? Então assim, estava cheio lá dessas mulheres. E a gente falou aqui que ela já era tão íntima, que ela já morava lá mesmo, né? De tanta mentira. Ó, irmão, aqui na minha cidade, na nossa cidade, eu não vou dizer o nome da instituição religiosa, mas era assim, ó, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 15 anos, até 15 anos atrás era assim. Ninguém, a doutrina, isso era a doutrina santa, isso era a santa doutrina. Aí diz assim, irmãos, não tenha televisão na sua casa, que é a boca de Satanás falando. O diabo fala naquela TV. Aí, os irmãozinhos, quando passavam lá na casa do pastor, das filhas dos pastores, em cada quarto tinha uma televisão. Mas os irmãos não podiam. A irmã não ande de bicicleta, que é o cavalo de Satanás. Mas ele andava, a mulher andava, as filhas andavam, as netas andavam. Aí mudou de pastor. Sim, aí dizia assim, irmã, não use calça, não pinte cabelo, não corte cabelo, não pinte a unha, não use rouge, não use blush, não use... tá certo? Blush, não use blush. E não faça nada disso, né? Agora, olha o que acontece. Isso na doutrina desse pastor, na mesma instituição. A instituição A. O nome da igreja é A. Pronto. Muda o pastor. Sai esse pastor e entra outro pastor para essa mesma instituição. Aí esse pastor diz, pode ter televisão, pode cortar cabelo, pode pintar a unha, pode andar de bicicleta, pode fazer isso. Aí a doutrina era santa ou era do homem? Você tira a sua conclusão aí. Voltando para cá. Aí ele diz aqui, ó, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esmagou ou não esmagou? Outro versículo aqui, ó. Então, em breve, ele está falando aqui, estava muito próximo do ano 70, quando Jesus veio e fulminou, acabou com a raça. Sim, nós estamos falando como se nós fizéssemos parte de uma instituição religiosa, seja ela qual for, evangélica, Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, católico, que como eles creem, como nós criamos, né, antes da graça, antes do evangelho da graça. Então a gente cria que existia um diabo de chifre, de rabinho, vermelho, irado, e tirava os crentes da igreja e levava para o inferno. Irmão, isto não é heresia. Os que os pastores ensinam, irmão, Deus me deu uma revelação. Eu via o diabo entrando aqui com as suas, ainda diz assim, ó, miriades de demônios. Aí chora e fala blá 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 blá. E todo mundo, oh glória, os crentes, oh glória, aleluia. Fala, papai.
E o diabo entrava aqui, irmão, e levava muitos crentes ao inferno. Irmão, que Jesus fraco, pobre, miserável, mendigando as orações. Ore. Jesus diz assim para os pastores: ei, pastor, ore para que eu possa operar. Ore que meu poder é limitado. Eu só posso agir se você orar. Não é assim, irmão Luciano? Desse jeito. Irmão, as coisas estão invertidas na religião. O Deus da religião é pequeno, é pobre, é minúsculo, é fraco. Como é que um ser, que eles dizem que é um ser, né? Entra dentro da reunião, arrasta os crentes para o inferno. Olha, deixa eu tomar minha aguinha de cadedeiro, que é melhor. Ai, meu Deus. Meu primo Beto, glória a Deus. Então vamos lá. Aqui diz que era breve. Agora, eu vou fechar com este versículo aqui, ó. Presta bem atenção. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha as versões que eu vou botar para você entender. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. Presta atenção. Veja se esse diabo aqui ainda existe. O diabo da religião evangélica. Ele diz, ó, também Jesus se revestiu de carne, nasceu de Maria, né? E assim ele se revestiu de carne para que ele morresse. Ele já estava sabendo disso, determinado, foi predestinado que ele viria como um ser humano de carne. Carne era mortal, para que ele pudesse morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Olha aí, irmão Luciano. E agora? Jesus morreu, morreu e ressuscitou. Ele não ficou lá na morte. Destruiu ou não destruiu o diabo que tinha o poder sobre a morte. Está aqui, ó. Morreu e ressuscitou. Vamos ficar por aqui. Esse aqui é só para você pensar, meditar. Deixa eu botar aqui, noutra versão, mais duas versões, rapidamente, irmã Luciana. A Fiel diz aqui, ó, ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Depois eu vou trazer no grego que significa aniquilar, certo? Aqui, ó, versão internacional, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Derrotou, aniquilou, amassou. E nessa versão aqui, ó, somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Destruiu ou não destruiu? Então, na religião, o diabo tem mais poder do que Deus. Na religião, o diabo, Satanás, tem mais poder. Satanás usa mais os crentes do reteté, do pula-pula, da marcha, do fogo, do que o próprio Espírito Santo. Porque onde mais se vê é pessoas se manifestada, é com demônio, é roncando, é se distorcendo, dizendo que vai matar e dizendo que vai não sei para onde. Mas veja que o diabo, segundo a Bíblia, o diabo foi derrotado, aniquilado, perdeu a batalha e destruído. Leia o texto e mostra para o teu pastor. Pastor, tem uns casalzinhos ali no YouTube que está perturbando demais, né, irmã Luciana? Isso mesmo. Agora, enquanto ela vai dar aqui um recadinho final, eu vou para lá para desligar, para a gente preparar outro estudo para a glória de Deus. Paz de Cristo a todos, firme com Jesus, viu? Isso. O meu e o teu Jesus venceu esse daqui, ó, na cruz. Você vai ver ainda. Venceu ele, venceu a lei, venceu a carne, venceu o mundo, venceu todos os seus inimigos e ele continua soberano. Quem tem as rédeas de todas as coisas, de todo o poder, quem tem é ele. Quando ele ressuscitou, ele deu brado de vitória para tudo quanto é governo, tudo quanto é poder. Ele diz: todo poder, quem disse foi Jesus,
todo o poder, Mateus capítulo 28, versículo 19, se eu não estiver enganado, Jesus disse, todo poder a mim eu tenho, me foi dado. Quem tem é Jesus, todo o poder. Deus te abençoe grandemente, firme com Cristo, o Cristo é eterno. Paz a todos. Não é, Luciano? Amém, irmãos? Então, ó, beijo no coração de todos. Vamos fazer o próximo vídeo. Um abração, muito obrigada. E vai aí, ó, dando like, compartilhando cada vez mais, tá bom? Manda para sua mãe, para o seu filho, vai mandando para a esposa, para o esposo, para as amigas, os amigos, e assim você faz esse canal crescer. Amém? Muito obrigada. Se inscreva. Se inscreva no canal, porque a gente sabe que muitos veem e ainda não são inscritos. Então, se inscreve lá, tá bom? E compartilha. E faz, ó, assim pra gente. Beijo no coração. Até a próxima. Fiquem com Cristo eterno. Amém? Tchau.